Muito boa tarde e seja bem-vindo de novo. Quem tem crianças por perto, de certeza que já ouviu falar na Xana Toc Toc. A personagem que conquistou os mais novos do norte a sul do país tornou-se um fenómeno de popularidade e um símbolo de alegria. O que poucos sabem é que muitos dos seus espetáculos foram feitos com enorme esforço e dificuldade. Enquanto distribuía canções e sorrisos em palco, a Xana Abreu lutou contra um cancro, perdeu a mãe e teve de superar dores do passado. Daqui a pouco vamos falar com ela e eu julgo que não querá perder a conversa. Agora estou aqui à conversa com a Sofia. Com a Sofia, que na primeira parte aqui do programa contou-nos como cresceu, com uma ferida não percepcionada nos primeiros tempos, não é? Mas uma ferida profunda que tem a ver com o abandono. E esse abandono foi ficando, não é? Abandonada não é abandonada, os seus pais não ficaram consigo, Exato. Foi passado para a família paterna e tudo isto vai andando, não é? Portanto, estávamos na adolescência e na juventude. Exato. Correu tudo bem, mas saiu de ser de casa, não foi? Sim. E exatamente como a Júlia disse, o abandonado é muito engraçado. É como sentimos, mas depois vamos reconstruindo essa palavra, não é? Dentro de nós. Na adolescência senti exatamente isso ainda, portanto, as minhas relações repercutiam-se muito em forma disso, desse sentimento. Por exemplo, era possível e ciumenta ou com medo de ser abandonada outra vez ou não era isso? Era um bocadinho isso, sem dúvida. No fundo era reativa, reagia bastante, muito reativa àquilo que vinha para mim e que eu percepcionasse, lá está, se associasse à dor. Se eu associasse à dor que vivia. Confiava então, nas pessoas ou não? muita dificuldade de entrega e de confiar. Muito. Eu tinha muito aquela imagem de... A qualquer momento... Durona mesmo, aquela imagem de Durona, não se metam comigo. Mas depois sai de casa para quê? Para já apaixonada? Não, para trabalhar, para estudar, para ir. Foi estudar o quê? Eu, entretanto, saí do secundário ainda durante o dia, depois terminei o secundário à noite, entrei em Ciências Sociais, fiz Ciências Sociais o 12º ano todo, e depois fui para a Faculdade de Ciências Sociais e fiquei a meio, não sei se ainda vou terminar Ciências Sociais, Acho muito se bem. ainda vou fazer uma outra licenciatura, porque entretanto nessa altura colocou-se todas as outras formações que eu Portanto, aí trabalho. descobre que o quê? Que tem que resolver, continuava ansiosa, continuava Depois triste, continuava... Na altura que saí, aos 17 anos, portanto... fui trabalhar, fui estudar à noite, dava explicações também nessa altura, fazia tudo. Tornei-me assim uma mulher assim muito rápido e nessa altura eu sentia que tinha chegado ao limite de emocional. Portanto, eu saí de casa, muito feliz. Eu acho que para criar ali alguma estrutura... Há ali uma série de coisas, pronto, que me faz sair de casa, que acho que não vale a pena agora estar aqui porque nunca mais sairia daqui, mas faço esse movimento de sair de casa. Ao sair de casa percebi que emocionalmente eu não aguentava mais, estava mesmo em baixo. Portanto, eu na altura, a Júlia tinha dito no início de ter tomado essa medicação, que eu nem me recordo, sinceramente. O facto é que depois isto foi um acumular, e ali aos 17, 18 anos vejo-me ali um pouco sozinha, como se mais ou menos uma outra, sentia-me abandonada eu por dentro, e procurei ajuda psicológica e psiquiatra no sítio onde eu vivia, ali naquela zona de Malveira Venda do Pinheiro. E fui procurar por Iniciativa própria, estive ali durante um tempo a tentar falar, nunca tinha procurado ajuda, mas achei que era... Mas estava a arrebentar de coisas para dizer? Ou nem tanto? Ou tinham que buscar aí dentro a dor, reativa, a dificuldade? era explosiva, chorava por tudo, irritava-me, eu acho que estava no limite, eu sentia que a identidade da Sofia não era aquela. Como eu disse, desde muito cedo sempre fiz essa autoanálise, essa percepção de mim, mas também não sabia como fazer. E então... por iniciativa própria, pela primeira vez procurei essa ajuda, sentia mesmo esse descontrole. Na altura tinha um namorado, não me recordo assim bem, mas lembro-me de discutirmos e eu reagia, era agressiva a falar. Eu acho que tinha chegado mesmo ao limite emocional. Procurava amor ou não? Não sei se procurava amor, eu acho que era tudo defesas, acabava por estar sempre em defesa constante. E depois pronto, a partir daí fiz um acompanhamento muito poucos meses, inclusive com medicação e depois olhei para mim e pensei, eu não vou andar aqui medicada, nem pensar, não quero isto para mim. E há um certo dia
que entro num café lá onde eu vivia e vejo um flyer onde diz Reiki, tinha 18 anos. E eu assim, olha, isto poderia ser algo que me pudesse ajudar a fazer as terapias alternativas. E foi aí que entrou, foi aí. Portanto, aí começa um outro caminho, não é? Foi aí que começou outro caminho. Portanto, o Reiki foi importante? Foi, bastante. Depois fiz iniciações, pronto, fiz as formações todas nessa altura. Mas já para ser, não para ser paciente, mas já para ser sim. formada na matéria. Inclusive, eu já dei muitas iniciações e tudo mais. E começou então esse caminho todo? Comecei esse caminho. Portanto, hoje é a coach, é isso? Sim, mentora, coach. Portanto, eu considero que sou uma estudiosa nestas áreas, estudo bastante, portanto, tenho a ferramenta do coach, do PNL, a mentoria, mas no fundo sou uma estudiosa, uma pesquisadora nestas áreas de comportamento humano e trago um bocadinho daquilo que tenho um tipo de mulher com quem eu trabalho e entrego-lhes estas ferramentas. Antes de ir aí, pergunto eu, portanto, como é que alguém que andava desorientado e à procura da forma de canalizar aquilo que era a sua aflição, a sua agressividade até um bocadinho, a sua tristeza, porque eu acho que isso vai tudo depois bater no mesmo sítio, depois tem a capacidade de ajudar outros. Como é que se faz esse caminho? Não comecei logo. Então, eu, portanto, estava nesse sofrimento atroz, portanto, que era interior, perceptível, que era perceptível. Que estava dentro de si, estava consciente Eu não dele. era perceptível. Se a Júlia me conhecesse na altura, eu era uma miúda muito querida, muito sociável, falava, portanto, no sítio onde eu fui viver, a primeira vez que falava muito bem com as pessoas mais velhas, acabava sempre por me dar muito com pessoas mais velhas, talvez a busca pela parte materna-paterna, não é? As senhoras que estavam lá, aquelas coisas. E então, eu era, só que depois ia para casa, eu sentia esse sofrimento, eu sentia essa dor, eu sentia esse vazio, eu sentia esse abandono, eu sentia isso tudo. Como é que se chega, como é que se dá a volta? Ou seja, como escrever, principalmente. A escrever, a refletir, a meditar? Muito, desde os 12, 13 anos escrevia. Era a escrever e olhar para ali o que é que... Era como se a Sofia estivesse a colocar tudo na sua escrita. Isso foi, para mim, foi das primeiras ferramentas e foi... É muito curioso porque há pouco diziam aqui durante o intervalo que conseguiu depois perceber que tinha que fazer uma série de trabalho interior. E isto também passa um bocadinho para aquilo que vem a seguir, que é natural numa vida adulta, que é os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos, teve dois que foram muito importantes, que é imagino que o pai dos seus filhos e um outro, mas eram aquilo que chama relacionamentos tóxicos. Exatamente. Ou seja, cumpriu o padrão da sua família. Sem dúvida. Isto depois, a percepção veio depois, mais tarde, não é? Então, inevitavelmente, aquilo que tu tens dentro de ti, as feridas, as mágoas, o que seja, vais buscar depois relações que te façam sentir dessa maneira, não é? Que te vão trazer... Mantemos os padrões, é? Se tu não tiveres consciência, e mesmo que tenhas consciência, que é o primeiro passo, mas se tu não tens consciência e não fazes algo para transformar isso dentro de ti, vais sempre atrair, que foi o que aconteceu com o pai dos meus filhos. Eu já estava ali num percurso de autoconhecimento, de olhar para dentro, já inclusive trabalhava com mulheres na parte da autoestima e tudo mais, mas... quando nós os dois tivemos ímã para vivermos aquela história. Hoje vejo que tínhamos que viver aquela história. Eu fiz o meu processo de cura, digamos assim, de trabalho. Foi muito doloroso na altura, mas a verdade é que ele veio mostrar-me uma série de coisas. Ele deu-me 2 filhos maravilhosos, que é fantástico, não é? Mas abandonou-a na segunda gravidez. Lá está, um abandono, que podemos então, se calhar, usar outra palavra, simplesmente ele foi à vida dele, ele escolheu outra vida e eu fiquei na minha vida com os meus filhos. Isso não é o PNL? É ou não é? Pode ser. Eu escolho uma palavra diferente e estudar. Ressignificar é importante, mesmo para as nossas emoções. Ressignificar as palavras e o conceito e o significado que damos. Ficar grávida sozinha. Já com uma criança também. Olha, Júlia, foi aqui que eu fui para a minha adulta 100%, que é o trabalho que eu acabo por fazer hoje. No fundo, quando eu estou grávida, a minha primeira gravidez, da minha filha mais velha, que hoje tem 5 anos, eu comecei a desenvolver, eu acho que foi o decorrer do acumular de ansiedades, comecei a desenvolver ataques de pânico.
Ataques de pânico que eu hoje vejo que era o quê? Os ataques de pânico acaba por ser o quê? Uma tentativa de controlar tudo, de querer controlar tudo, de medo. E então eu acho que a gravidez, lá está, a criança ferida que estava aqui ainda para ser ainda mais trabalhada e tudo mais, vai ser mãe, se ainda precisas de cuidar de ti, vou ser mãe. Tipo, isto hoje, falando desta maneira, na altura, não é? Isto foi um mergulho, a maternidade para mim foi o maior dos mergulhos no meu... Oh, que coisa Esta é a maravilha! minha primeira filha. Que bebê bonito, roxuxo, tão bom. E pronto, e foi um grande mergulho, já a primeira filha. Depois sozinha, grávida. Sozinha no sentido em que o pai estaria por ali, mas quer dizer, mas não era uma vivência a dois Não. daquilo que seria então a construção da família perfeita. Exato. Não aconteceu. Exatamente. Lá está, tive que ir mesmo para a vida, crescer, tornar-me mais adulta. Tinha ali 2 crianças para cuidar. E então isso fez-me levar para um outro lado, para a minha adulta, para a vida mesmo. Olhar para as minhas dores, acolher as minhas dores, porque realmente eu tive aqui muitos episódios onde eu sofri, mas depois também aquilo que fazemos com a nossa própria dor. Eu tinha 2 escolhas, ou continuar a vitimizar-me toda uma vida e terminamos, e aconteceu-me isto, e os meus pais abandonaram-me, e os meus não sei quê, não é? Ou agarrar nisto tudo e fazer alguma coisa com isto, não é? No fundo. Mas olha, diga-me uma coisa, porque é uma das coisas que acho, das muitas conversas que vou tendo aqui, que é, há momentos que nós sabemos que vamos fazer a geneira. Sabemos. É verdade, é verdade. Portanto, eu sei que isto vai dar confusão, mas não resisto. É verdade. Estão aqui os sinais todos, mas não resisto. Não resisto a este amor, não resisto a esta relação, não resisto a esta ideia. Já sei o que é que a Júlia vai dizer, como é que eu caí, não é? Como é que eu fui. Exatamente. Então, olha, encontrei as respostas para isso. Encontrou? Encontrei e deu Estavam lá uma os clareza sinaizinhos imensa. todos, não é? Olha, quando eu termino depois esta última relação e fico grávida, eu pensei, é agora que eu preciso mergulhar, porque eu pareço uma bipolar nestes relacionamentos, eu não consigo. Se eu tenho consciência que eu não quero estar ali, que eu tinha noção até que aquilo que nós não tínhamos nada a ver, que como é que eu vou ainda ali, como é que há um ímã para irmos para ali para a dor, como é que nós nos atraímos dessa maneira, não é, para continuarmos a vivenciar isso. E então surge-me muitos estudos, como eu disse à Júlia, a codependência, que é uma dinâmica, não é? Que tu fazes, que tu estás, que tu vives, não é? Que depois acabas por te tornar muito Não é muito dependente falado isso, emocional. mas é verdade. A codependência é complicadíssimo. Muito, e é o que eu falo hoje em dia, através de muito estudo, tenho feito muito estudo através disso, porque eu identifico, Júlia, quando eu começo a estudar e a perceber toda a dinâmica que a codependência envolve, aquele papel de mulher forte, salvadora, que precisa de alguém para cuidar, para se sentir amada, não é? Pela ausência lá de trás, mas que depois facilmente, quando não tem esse reconhecimento, torna-se vítima, cobra do outro, e depois torna-se agressiva porque... Enfim, aquilo é uma baralhação. E eu pensei, meu Deus, eu andei nisto a minha vida toda, nesta dinâmica. Quando eu comecei a ter clareza disso, comecei a perceber e a dar nomes àquilo que eu vivia, essencialmente, e comecei a estudar, e como é que eu posso fazer este caminho de amadurecimento emocional? Porque, no fundo, a codependente ou a dependente emocional que se vive, no fundo, é tudo a nossa criança, os nossos comportamentos infantilizados, que acabam por dominar tudo. Olha, entretanto, neste processo todo, tem hoje um conhecimento naquilo que tem feito, imagino que formações constantes, porque de facto esta é uma área que tem estado a alargar horizontes e pela qual as pessoas têm interessado muito, e acho que hoje há uma consciência sobre essas matérias, talvez não existisse há muito pouco tempo. Há bocado dizia-me que, aqui em privado, que a determinada altura conseguiu, inclusive, com aquilo que aprendeu, autoanalisar-se e até autorregredir para ir buscar as suas dores até ao ventre da sua mãe, que é uma coisa que eu não percebo como é que se faz. Oh, Júlia, nem eu, só sentindo. É mesmo algo muito ir mesmo lá dentro. Porque isso com hipnose e regressão, já ouvi falar e até já a vi fazer. E é muito válido, Agora, sozinhos nós... Eu penso que hoje já o programa de manhã veio cá a doutora... eu vi na página dela, pronto, que também faz, e eu gosto muito dela, faz um trabalho magnífico. Mas da autoregressão? Sim, veio aqui ao programa da manhã a doutora Rosa Bastos. Rosa Bastos, sim. Isso é hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, exatamente, faz muito esse trabalho, não é? E de regressão, penso eu.
pronto, dentro deste. E então, lá está, como eu sou muito curiosa, muito pesquisadora, muito de pesquisar e de ler, e de estudar e de ir, então comecei a ler, comecei a estudar, tenho uma autoperceção muito grande, fui desenvolvendo muito também a parte mais sensitiva, digamos assim, com as terapias, com a energia e tudo mais. E então, simplesmente me conectei, fiz... Mas conseguiu, através da autoanálise, sentir, ir até ao ventre da sua mãe e sentir a rejeição de que foi... Senti uma dor, mas uma dor que doía. Uma dor que doía mesmo, Júlia. E aí, meu Deus, eu pensei, uau, mas ao mesmo tempo estava em sofrimento, porque foi na gravidez, não é? Tinha acabado de me separar e pensei, uau, esta dor... Meu Deus, isto não era só meu, isto não é só meu. Esta dor não era só minha, portanto, não é o pai dos meus filhos, é toda a minha história, não é ele, sou eu. E aí há a autorresponsabilização, não é? E deixas de atribuir culpas. E corta-se... Há um entendimento, há uma clareza, trazes à luz toda essa dor e por si só pacificas-te. Começas a pacificar-te com a tua história, começas a dar outros contornos. Eu não tenho raiva do pai dos meus filhos, não tenho raiva de ninguém, dos meus ex-relacionamentos. Nem da família que não foi tão presente? Não tenho mesmo. E amor por essas pessoas existe ou não? Sinto carinho e gratidão. Não estaria aqui. Não sei. Não estaria aqui se não fossem as pessoas que me acolheram, cuidaram de mim. No fundo é assim, hoje cada um tem as suas vidas, não é? Não estamos presentes na vida uns dos outros. Tem relação com os seus familiares, ou seja, com a sua mãe, com o seu pai, com... O meu pai já não está, partiu, portanto já há 2, 3 anos, não fui ao funeral, portanto não tenho contato, nunca, não tive. Mas apaziguou com ele ou não? Apaziguei. Há uma coisa muito interessante, Júlia, que eu tinha aqui um grau de, eu falei isto ainda no outro dia numa aula, que de superioridade, um nível de superioridade, eu, quando começo este percurso e penso assim, bem, tenho que perdoar, tenho que libertar, aquela coisa que de seres espiritual, esta espiritualidade muitas vezes pode levar para uma arrogância e para uma superioridade. E então quando eu percebi isso, que de facto eu estava a perdoar, mas se calhar não estava, e quando eu me coloquei no meu lugar de pequenina, isto também vem muito das constelações, que é, temos uma hierarquia. Nós nascemos, não é? Temos os nossos pais, temos os nossos avós, eles são sempre maiores que nós, independentemente de terem feito o que fizeram. Eles são maiores que nós porque eles deram-nos o maior presente da nossa vida, que foi o quê? A nossa vida. Falar das constelações familiares, é isso? Sim, então as constelações trazem muita visão de ires para o teu lugar na vida. Ires para o teu lugar. E foi esse o movimento que eu fiz. Eu tornei-me pequenina, humilde. Estou a raciocinar. E então fica fácil de olhar para eles, podem não ter dado aquilo que eu precisei, não é? Mas depois eu, enquanto adulta, lá está a sair da tal criança, eu, enquanto adulta, pensar, ok, eu agora posso ser o meu pai e a minha mãe interna, eu posso me nutrir, posso me cuidar. E então, fazendo isso, já não vou cobrar nem culpar aquelas pessoas. Ficou resolvido. Ficou resolvido. E hoje como é que é a vida, Sofia? Hoje a minha vida é cansativa, exausta. Mas hoje tudo isto acabou por ser um percurso que fez todo sentido e que é hoje o centro da sua vida. É verdade, é verdade. O que é a sua vida hoje? A minha vida resume-se aos meus filhos, ao meu trabalho, a cuidar da casa e pouco mais. O seu trabalho hoje qual é? Porque houve aqui um processo de cura para si, mas não ficou só para si. Não, eu tenho uma coisa que eu adoro fazer, é ensinar. Adoro falar e ensinar. Tudo aquilo que eu aprendo, eu ensino. Tudo aquilo que eu aprendo, eu ensino. Vou validando. E então gosto muito de comunicar, gosto muito de ensinar, passar conhecimento. Sou aquela pessoa que movimenta as pessoas. Bora reunir, bora fazer um retiro, bora nos juntar, bora fazer isto, bora fazer. Então estou sempre a juntar, sou a pessoa, a facilitadora, digamos assim. Facilitadora e quem é que a procura? Portanto, hoje é uma coach, é isso? É uma healer, é o quê? Mentora. Mentora. A palavra em português é mentora, gosto. Mentora, no fundo, porque coach, eu não faço só coach, porque coach tem uma metodologia muito própria, não é? O coach, e eu, no fundo, não posso dizer que sou coach, não é? Porque o coach é muito racional e prático e eu acabo por ter toda a minha metodologia. Tenho a marca Sofia Monteiro Self-Love Coaching, que registrei, tenho tudo feitinho. E hoje o que é que eu faço? Tem uma academia, não é? Tenho uma academia online, onde vivo, tinha um espaço onde tinha aulas de yoga, gabinetes, já na minha separação, Júlia, quando eu me separo, por isso é que se nós estivermos muito sintonizadas e alinhadas, vamos abrindo, apesar da dor,
vamos nos abrindo. Eu, quando me separo, alugo um apartamento onde tenho um espaço gigante por baixo, onde eu crio ali o meu negócio, pronto, de ter uma sala de yoga, gabinetes, uma Mas sala não de foi para lá com formação. essa intenção. Não. Aconteceu. Ah, é isso está a dizer. As coisas acontecem porque Vão têm que acontecendo, ser. vão-se abrindo janelas e temos que ser gratas para não nos focarmos só no mal, não é? E Quem é que hoje a procura? é isso que eu lhe ia dizer. Portanto, hoje há dois tipos de perfil de mulher com quem eu trabalho, que me procura e que se identifica. No fundo, é inevitável não se identificarem ou com a minha história e eu passar um pouco, mas não é só isso. Não é só da minha história, é da prova social das alunas. O meu trabalho baseia-se na minha história, no estudo e na prova social que vou tendo. E tudo isso depois vou formando aquilo que eu considero a minha metodologia. E as mulheres que me procuram têm dois perfis. É aquela mulher muito forte, aquela muito fortona, não precisa de nada nem de ninguém. Olham inclusive para o homem, muitas vezes até de uma forma negativa, colocam-se assim até ali no nível superior, os homens são todos iguais, os homens são isto, os homens... Então há sempre uma competitividade muito grande. Então na minha página eu trabalho só com mulheres, mas não faço exclusão ao sexo masculino, porque existem muitos movimentos, vamos supor, de trabalhar o feminino, trabalharmos muito o nosso feminino, que no fundo esse movimento pode fechar e olhar depois para o outro sexo, que nós precisamos dessa complementariedade. E então eu trabalho muitas polaridades, o masculino e o feminino em ti. Essas mulheres, as fortonas... Gostas da terminologia? Fortonas. São aquelas que não nada me agarram. É nada. isso mesmo. E depois, Essas mulheres, as fortonas, são muito o quê? Masculinizadas, têm essa polaridade à frente. Imagino, eu era essa mulher, fui para a vida muito cedo, o masculino é a ação, ir para a vida, o fazer, o acontecer. E então tornas-te muito masculinizada, muito competitiva. A sociedade também o assim exigiu, não é? Nós... mais mulheres competitivas, o mundo dos homens e tudo mais. A verdade é que depois deixamos de encontrar o nosso equilíbrio, que é ir ao nosso feminino, que é a nossa energia predominante, do cuidar. Imagine, hoje em dia, vamos supor, dar aqui o exemplo, sou casada e de repente, sei lá, ter aquela competitividade, tens que pegar no aspirador porque eu vou lavar a louça, tens que fazer isto, e então tem que perceber um bocadinho o lugar de cada um. Isto não é submissão, é equilibrar as polaridades. E essas mulheres fortonas aprendem essencialmente para a energia do feminino. Mas, é preciso... essa reflexão, as pessoas não a conseguem fazer sozinhas, estão tão embrulhadas nas suas próprias questões. Sabe porquê? Como é que elas chegam à conclusão, Júlia? Muitas das mulheres que chegam até a mim, pelos relacionamentos constantemente falhados. Ok. Porque imagina, uma mulher que tem uma polaridade em excesso masculina, que está à frente, não é? Por exemplo, que chamamos o feminino ferido, o masculino ferido, por exemplo, o que é que acontece? Torna-se muito competitiva, é uma mulher muito intelectual, muito inteligente, só que, na verdade, o que é que acontece depois com o outro polo no homem do masculino saudável? Desmagnetiza. É preciso fazer aqui um trabalho, digamos assim, de ires para o teu lugar e ela ir para o seu lugar, e depois trabalho com outro tipo de mulheres, que é as mais carentes, a vítima, eu preciso de ti para viver, a dependência emocional. E então, estes dois tipos de mulheres, no fundo, até se interligam na codependência. Ora, ou és a salvadora ou és... Mas que parecem têm que idade? Eu já trabalho muito vividas, 25, 45. 25, 24, 45 é normalmente ali a faixa etária com quem eu trabalho. E são muitas. São muitas. Ou seja, há muita gente ferida. É verdade. Ou que pelo menos não consegue dar um sentido àquilo que se Às sente, vezes, não é? Júlia, até nos teus próprios relacionamentos, há mulheres que me procuram e que estão dentro de relacionamentos, que percebem que precisam de agarrar o relacionamento, mas que não sabem, lá está, aquela bipolaridade que temos, que não sabemos controlar, aquela reatividade. Sim, é exagerado dizer que se ensina a amar. Ensina a reconstruírem-se, a amarem-se, para depois então conseguirem estar abertas para amar. E a própria Sofia, já voltou a amar ou ainda não? Eu neste momento, não voltei a amar. Eu acho, e estou sozinha um pouco por opção, porque eu sei que quando eu me abrir assim às relações, eu vou encontrar alguém que me faça sentido, eu estou muito alinhada. Claro que posso ter os meus dissabores, os desafios vão continuar até ao fim da vida, mas estou muito alinhada e acho que sei, mas como estou muito a investir, meninos, não é? Há um ano com eles em casa, carreira,
para um relacionamento, iniciar um relacionamento, tu tens que dedicar tempo a esse relacionamento, tu tens que te entregar. Eu não quero um relacionamento neste momento para me vir salvar, ajuda-me, toma conta deles para eu ir dar uma aula agora à noite. Por exemplo, porque eu dou aulas à noite, às 9h30 da noite, é quando eu vou dar aulas e eles ficam a dormir às 9. Vão dormir às 9. Dá as aulas em casa. Em casa, claro. Eu estou ali no quarto. Digital, não é? Isto é tudo digital, Eu estou ali no tudo quarto online. e os meus filhos estão a dormir, vão dormir às 9 da noite. Que é a horinha que eles ficam, adormecem logo. Às vezes não, às vezes aparecem lá nas lives, as minhas alunas já conhecem, está tudo Sofia, certo. uma mulher com tantos recursos, com tantos instrumentos emocionais e que consegue desconstruir as coisas, é uma mãe como? Olha, eu tento fazer parentalidade... Menino e uma menina. Menina. Como Que é é que é? maravilhoso estudar as polaridades nos dois, masculino e feminino, desde cedo. Ele é inclinado para uma coisa, é muito, muito bonito de estudar isso. Mas eu tento, Júlia, exercer a parentalidade consciente, olhar para eles como seres humanos, individuais, que têm as suas próprias necessidades. Eu tento, às vezes estou muito cansada e ralho, e faço coisas que a gente não... E ralho, e digo, não faças isso, ou digo... E diz âmbito? Ai, sempre, todos os dias, a toda a hora. A todos os dias, a toda a hora mesmo. Ai, adoro, amo os meus filhos mesmo. Mas há pessoas que amam, mas não dizem. Ai, eu digo, eu não tenho dificuldade. Eu acho que ali na adolescência o abraço fazia-me ali aquela coisa. Hoje em dia não, não me dou a toda a gente, não me dou a todas as pessoas, dou àquelas pessoas que eu sinto de facto. Mas os meus filhos, meu Deus, é amor a toda a hora, sempre. Mas às vezes na maternidade reproduzimos padrões que não sabemos que estamos a reproduzir. É verdade. É verdade. São absolutamente inconscientes, mas que estão cá. E que vais dizer as mesmas palavras que te disseram, não é? E além das palavras, às vezes há coisas absolutamente irrefletidas que vieram na papa, acho eu. É verdade, tem toda a razão, Júlia. E eu acho que já devo ter feito isso, com toda a certeza absoluta. Só que a diferença é o quê? Eu não sou perfeita. Nós estamos sempre a evoluir e a crescer. A diferença é que tu dizes, ups, disse, corrige. É E isto. pedes desculpa ou não? Ai, sim, claro. Desculpa é muito importante, não é? Sempre. Eu, com os meus filhos, peço desculpa. Olha, a mãe agora vai estar aqui 1 hora ao computador, porque eles estão comigo, não é? Nós eu tenho que dar atenção a eles não podem se sentir negligenciados, que a mãe... A ausência já eu tive, não é? No sentido... Mas também não quero subvalorizar, ou seja, aquilo que eu não tive, dar demais. Depois também... Então, precisa desse equilíbrio, exato. Mas olha, agora a mãe vai estar aqui 1 hora ao computador, eles ficam ao pé de mim, tenho um gabinete para mim, criei uma sala de brinquedos maravilhosa para eles, parece um jardim de infantário, lá embaixo no espaço, portanto, como agora só online, criei ali um mundo para eles. Criei e eles brincam com tintas, brincam com tudo, riscam uma casa toda, mas o que é que eu posso fazer? E gente feliz. A verdade é que a Sofia tem ajudado e inspirado muita gente. Portanto, está na altura de olhar para ali e ver o que é que acontece. Vamos lá. Olá, Júlia e Sofia. É com muito orgulho que te vejo aí hoje, amiga. Lembro-me de te ter visto pelas primeiras vezes na escola. Não me identificava minimamente contigo. A vida voltou a juntar-nos. Por acaso encontrei a tua página e comecei a seguir-te. Fiz o curso de Reiki contigo e a partir daí nunca mais nos largamos. Fazemos parte do dia-a-dia uma da outra e tenho muito orgulho na pessoa que és e na tua história de vida. A tua simplicidade faz em ti uma pessoa muito especial. Um grande beijinho. Para quem não sabe, a Sofia é de facto uma mulher extraordinária, é uma mulher que transpira resiliência, mas ao mesmo tempo que tem um coração altamente generoso. Tu és o feminino, na minha perspectiva, tu és o feminino empoderado, da forma como eu o concebo e da forma como eu o vejo, e portanto é um prazer, é um orgulho, é uma honra trabalhar contigo da forma como trabalhamos, partilharmos os nossos lados mais profissionais, os nossos lados mais pessoais e é maravilhoso saber que estás aí, porque eu sei que sempre que eu preciso tu estás aí. Um beijo imenso, muito obrigada por seres quem és. Eu conheci a Sofia há uns anos atrás num curso, era uma jovem, e é uma jovem, e que a história da Sofia me marcou muito. E a partir daí ficámos amigas sempre. Mais tarde via muito apaixonada, foi muito bom. Aonde disse-me que ia realizar o grande sonho, que era ser mãe. Veio a Pilar. Pilar para a Sofia foi a melhor dádiva do mundo. Passado alguns meses,
A Sofia liga-me dizendo: Olivia, mudei de morada, vem-me visitar se puderes, e eu estou sozinha. E acompanhei-a sempre nas suas ecos. Há uma coisa que eu nunca vou esquecer, é que ao fazer a sua eco, a Pilar, que era bebê, deitada no seu peito e as suas lágrimas corriam no canto do olho e eu limpava-lhes para que a Pilar não desse por isso que a mamãe estava a chorar. Não foi fácil, mas foi bom. O ano passado, 2020, foi um ano muito violento. Teve que fazer uma cirurgia, onde nós pensávamos que era muito simples, mas não foi. A situação foi muito grave, não se estava à espera do que aconteceu, e a Sofia teve uma recuperação muito lenta, muito complicada, muito difícil. Mas uma coisa é certa, que eu aprendi com ela: eu vou conseguir. Amo muito os seus filhos e tenho uma coisa a dizer. Agradeço-lhe do coração de me confiar os seus filhos. Obrigada, Sofia. Beijinhos. Obrigada. Temos aqui gente muito Sem dúvida, sem dúvida. envolvida consigo. É, sim, sim. Tenho pessoas maravilhosas à minha volta mesmo. Portanto, já percebemos que o último caso, a última senhora a falar, é alguém muito próximo da sua vida. Fez um curso comigo há 10 anos, tenho 37, 27, sim, 27, 28, conhecemos aí há 10 anos, do Healer Live, do método Louise Hay, foi onde eu comecei, portanto, as afirmações positivas, o amor próprio, era aí que eu trabalhava muito essa área, e ela apareceu e a partir daí nunca mais nos largamos, pronto, uma amiga querida e que eu considero família. Ajuda-me muito. Já se percebeu. Ela deixa cair ali qualquer coisa que houve um problema de saúde que podia ter sido... Foi muito devastador para mim o ano passado. Eu na primeira gravidez, logo no meu primeiro pós-parto, fiquei com uma perna muito... a doer, quase que fiquei sem andar logo ali no pós-parto, com acupunturas, muita coisa, muita dor mesmo. Depois, passado um tempo, fiz uma ressonância, acusou uma hérnia discal, onde comprimi, ou seja, a segunda gravidez agravou-se e eu não consegui fazer a operação, não consegui fazer nada. A verdade é que foi agravando, eu já não conseguia estar em pé 5 minutos para lavar uma louça, por exemplo. O ano passado já estava assim, foi muito exaustivo estes anos, principalmente pelo meu desafio físico da perna, não conseguia manter em pé. Então, lá decidi, que eu estava mesmo muito exausta, eu decidi, eu tenho que ir, fiz uma segunda ressonância, acusou novamente a hérnia discal, vou ter que fazer, tenho que ganhar coragem, tenho que ir, mesmo que fique. Porquê? Porque depois não tinha o tal apoio por causa dos miúdos, como é que vou ser operada, se tenho que ficar deitada e tudo. Na verdade, olha, fico meio que mais tempo do que era suposto. Entrei no bloco, o neurocirurgião tinha visto, só que eu não tinha feito um exame com ele, tinha sido com o ortopedista. E então a verdade é que entrei no bloco 40 minutos, Sofia, está tudo ok, vais sair daqui a andar. Tive 4 horas dentro do bloco, acordei, tiraram-me 4 gramas de uma massa. E não sabia o que era. Que não sabia o que era, foi um mês até vir a biópsia, deitada, fiz uma bolsa cefalorraquiana, tive um mês com a cama assim, sem me poder mexer, porque isto mexeu com a medula, que o sistema nervoso foi muito complicado, em termos de desafio físico e os miúdos e tudo. E aqui? Aqui... Na cabeça, nas emoções, valeu essas coisas todas que aprendeu? Valeu. Valeu mesmo. Eu passei o tempo todo, Júlia, durante um mês, deitada, fazia jejuns para ter mais clareza, fazia, portanto, todas as coisas que eu gosto muito do Dr. Manuel Pinto Coelho, gosto muito de tudo aquilo que eu sinto que possa fazer por mim, para aclarar a minha mente. Então, fiz tudo direitinho, ali durante aquele mês. E resolvi-me. Resolvi-me, a verdade é que ainda ando na fisioterapia, ainda não tenho a sensibilidade toda, e sabe que isto foi de uma queda, eu quero crer que. Portanto, se eu não tiver voltar a ter sensibilidade na minha perna, vou ter sempre aqui um GPS a avisar. Foi de uma queda, de um relacionamento que me empurraram. Eu caí. Uma das relações tóxicas. Eu caí e eu acho que a partir daí, isto começou a crescer. Ainda está aqui, não sei, agora vou ter que ir sendo vigiada, mas não pensamos nisso, não é? Vamos tratando de nós e cuidando de nós. Logo, ficou aí o sinal de que
houve qualquer coisa que não ficou resolvido em tempo útil e, portanto, ficou a marca no corpo. É para me lembrar sempre de me amar e de cuidar de mim. Podemos ver desta maneira, não é? Se ficar assim. É assim que eu vejo, é assim que eu vejo. E sem pânico e sem ansiedade. Isso erradicou da sua vida? Erradiquei. Sabe que eu associo hoje, com o conhecimento que tenho, que o pânico e a ansiedade era a minha necessidade de controle, de querer controlar, ter necessidades de certezas, de saber o dia da manhã, que acho que no fundo hoje a população e o mundo inteiro está com esse síndrome que é querer controlar, não é? Não sabemos... provado com o Covid e com a pandemia que não controlamos nada. Nada. Portanto, podíamos sair daí. É isso, Sofia, Júlia. muito obrigada pelo testemunho que aqui deixou e pela sua história de vida e, sobretudo, por partilhar aqui um conhecimento que eu acho que para as pessoas hoje há uma grande procura, há um grande interesse. Portanto, olha, corra tudo muito bem. Muito obrigada, Júlia. Atenção a essa perna e tudo a correr muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Eu, entretanto, desloco-me, como sempre já sabem. Eu avanço aqui para outra história e esta